Fala pessoal, estamos aqui em mais um screencast. Dessa vez vamos falar então sobre HTML5 e o que ele tem de novo. Muitas pessoas ainda não entenderam que HTML5 ela é uma nova versão do HTML4. Então, o que aconteceu nesse processo, né? Então a W3C, lá na versão 4 do HTML, lá para os anos 2000, lançou o XML e dessa forma desistiu do HTML. E ficou aí focado em criar uma nova versão do XHTML, pensando que aquilo era o futuro. E surgiu aí um grupo chamado WAT, e é formado basicamente aí da Apple, da Mozilla e da Opera. E eles falaram, não, a gente vai continuar aí trabalhando na versão do HTML. Aí eles lançaram até o 4.1 e começaram aí a fazer um working draft do HTML5. E que fosse aí mais flexível, né, para nós desenvolvermos aí sistemas baseados na web. Ao contrário das versões anteriores, com HTML5 nós temos ferramentas aí para trabalhar com CSS e JavaScript que sejam mais práticas, ok? E por meio de algumas APIs nós conseguimos manipular as características desses elementos. Dessa forma nossa aplicação ela vai ficar mais leve e funcional. Então anteriormente nós tínhamos o nosso doctype XHTML 1.0 Transitional e hoje foi simplificado isso em HTML5. Basicamente nós temos agora doctype HTML. Então, antes você tinha uma coisa que era quase impossível de se decorar. Eu, particularmente, copiava isso e colava. E hoje você tem uma coisa simples que qualquer pessoa consegue decorar. Anteriormente, nós também tínhamos aquela nossa tag para definir char7 como TF8, beleza? Também era uma coisa monstruosa e também foi simplificado no HTML5. Dessa forma, fica até mais fácil para você entender que você simplesmente define uma meta tag, e ela é char7 com propriedade o TF8, sem mais delongas. HTML5 pode-se dizer que ele é basicamente o HTML que nós já conhecemos, que é a estrutura em si, onde nós deixamos ali um markup. Então, além de outras tags novas, aí, ele trouxe alguns atributos para manipular em CSS3 e, consequentemente, também algumas APIs JavaScript. E o mercado, como ele ficou com tudo isso? Então, a gente, voltando lá atrás, nós tínhamos nosso famoso fluxo de desenvolvimento. Então, normalmente, o padrãozão naquela época era padrão linear, era passo a passo, que, infelizmente, hoje ainda existe em equipes pequenas, normalmente em agências ou produtores de pequeno e médio porte. Infelizmente você não tem um cara ainda focado ali para fazer HTML. Normalmente você tem ali um desenvolvedor que faz o HTML e tudo mais, ou você tem ali um web designer que sabe um pouco de HTML e também faz. Mas agora com os padrões web, pelo menos o cenário ele mudou para um fluxo mais paralelo, ok? Antigamente então nós tínhamos aí o nosso designer que fazia o design propriamente dito da aplicação, mandava o projeto lá para o back-end e ele se virava lá para fazer o HTML. Lembrando, back-end ele não é o cara especialista em HTML. Ele não está preocupado com semântica, ele não está preocupado com quantidade de caractere que ele está utilizando, se é uma div, se é um parágrafo, se é um span, beleza? E às vezes acontecia desse projeto voltar lá para o mundo designer, ele falar, não consegui fazer determinada coisa, ou na hora de fazer um cross-browser não dava certo, ficava diferente no Internet Explorer, ficava diferente no Opera, etc. Então, diante desse problema, surgiu aí o nosso querido e amado front-end. Ele é o cara intermediário entre o designer e o desenvolvedor back-end, beleza? Então o design vai lá, desenha toda a interface, passa para o front-end. O front-end faz muito PSD para HTML, tá? Não tem como, isso daí é a principal função dele praticamente. Deixa lá tudo bonitinho, se preocupando lá com SEO, com semântica, com economia aí de CSS também, né, para deixar a aplicação mais modular, mais escalável, passa isso para o back-end e o back-end lá se resolve lá com aonde que ele tem que colocar conteúdo dinâmico, onde ele tem que fazer loop, etc. Então antigamente nós tínhamos aí, né, o wireframe protótipo, né, que tinha do design em si, do que precisava ter no projeto. O design ia lá, pegava, fazia aquele layout, passava aí para o front-end ia lá, fazia o HTML e tudo mais, passava isso para o back-end e a aplicação ia para o ar, beleza? Até a parte que ela ia ser devidamente publicada na internet. Então hoje, com esse nosso fluxo em paralelo, nós já conseguimos trabalhar um pouco diferente. Então a partir aí do nosso wireframe, o design vai desenhando,
Enquanto isso, o front-end ele já sabe pelo menos os blocos básicos da aplicação, onde precisa ter uma lateral, onde precisa ter um menu, onde vai o rodapé, onde vai um banner, etc. Então ele só coloca lá, bloca o HTML, esperando depois para preencher algumas informações com o design que vai ser enviado para ele. E por fim, aí o back-end, ele já sabe ali, ó, já está vindo o HTML para ele tratar. Então o fluxo ele é muito mais rápido dessa forma, ok? Esse daqui seria o mundo perfeito de desenvolvimento. E o que tem novo nesse tal HTML5, né? Então nós temos algumas coisas como novos elementos, atributos. Agora nós temos também suporte total ao CSS3, coisa que nós não tínhamos em versões anteriores como XHTML. APIs de áudio e vídeo, ok? Que ficam mais dinâmico e muito mais leve para você executar multimídia no seu browser. Temos aí também gráficos 2D e 3D, Local Storage e SQL Database, e aplicações web, né, que é você fazer uma aplicação web inteira com JavaScript, HTML5, CSS3, sem precisar muito depender de back-end. Por exemplo, apenas consumir um JSON ali para atualizar algumas coisas da sua aplicação, beleza? E, claro, muito mais. E elementos semânticos, né? Nós temos aí agora elementos específicos para nossos cabeçalhos, rodapés, menus, seções, artigos e muitas outras coisas, ok? E uma melhoria muito significativa na parte de formulário, tá? Tem agora novos atributos, novos tipos de input, por exemplo, para e-mail, para data, para telefone, número, range, ok? E agora validações automáticas também nesse input. Por exemplo, você pode passar um pattern com uma expressão regular e a partir daquele pattern ele se autovalida na hora que você vai submeter o formulário, beleza? O que mudou então? E dessa forma, nós temos aí o header, o navy, o aside, o article, o footer e uma série de outras tags, beleza? Que deixam o nosso documento mais semântico e mais acessível, não só para o deficiente visual, beleza? Que ele vai já entender ali com o leitor de tela aonde que é o cabeçalho do documento, aonde é a lateral, aonde é o artigo. Você também consegue ali com o web area ali, por exemplo, colocar até qual que é o título do artigo ali para ele não precisar chegar no título, entre outras coisas. Mas também isso daqui ajudou muito na parte dos buscadores. Eles conseguem agora saber qual tipo de conteúdo que eles estão assimilando e o que ele representa na sua página. Gráficos 2D e 3D, beleza? Principalmente aí com Canvas, SVG, também CSS3, tá? Para manipular aí 2D e 3D, e o WebGL, ok? Eu não coloquei aqui, mas temos aí também o WebGL. Multimídia, nós então consumimos aí APIs de áudio e vídeo, tá? Diferente aí do Flash, que você só vai agora incorporar caso o browser do usuário não suporte as APIs de áudio e vídeo, beleza? Mas ficou muito mais fácil e leve. Vocês podem notar essa diferença, por exemplo, em carregar o YouTube num browser não tão mais velho, mas em modo Flash, e utilizar ele agora com HTML5. Tem uma melhoria aí em questão de load aí bem significativa. Também aí temos então a nossa parte de aplicação com o HTML5. Então a gente consegue fazer uma aplicação gigantesca aí, utilizando HTML5 como local storage, acessando arquivos diretamente do seu computador, SQL Database, que é o SQLite, um Application Cache muito melhor, que você consegue agora utilizar menos espaço para armazenar dados, beleza? Também aí temos os nossos works para trabalhar aí de modo assíncrono e o Ajax aí 2, né? XML HTTP Request 2 aí, que ele está um pouco mais ágil, mais performático, entre outras coisas. E claro, além disso, também conseguimos agora fazer aplicações em tempo real, acessar hardware de dispositivos indiferentes se ele é desktop, se ele é móvel, e claro, deixar nossa aplicação cada vez mais performática. O que vocês precisam saber antes? Essa é uma boa pergunta. Então, antes de você começar a utilizar HTML5, é interessante que você saiba, né? Um pouco de HTML, um pouco de CSS, um pouco de JavaScript, e isso vai depender de até onde você quer evoluir. Se você quer aprender só um markup novo aí do HTML5, né, como deixar o documento mais semântico, você vai estudar essa parte. Se você quer trabalhar mais com APIs, você vai estudar um pouco mais de JavaScript. Se você quer aprender animações, por exemplo, você vai estudar mais CSS. E, principalmente, né, a base continua sendo a mesma. É HTML e CSS. Não mudou muito. E se você quer começar agora a aprender HTML, CSS, etc., já é interessante você já entender o que é HTML5 e CSS3. Beleza? Esse é o nosso primeiro degrau, primeiro passo para você se tornar um desenvolvedor.
também aprender JavaScript, né? Porque JavaScript é uma linguagem de programação muito fácil de aprender e muito poderosa, tá? Então você pode testar novas coisas, imaginar como que funciona certa funcionalidade de um sistema ou website, e para isso acontecer é crucial que você não confunda JavaScript com jQuery. E estudar aquilo que você usa, né? A tecnologia ela muda muito rápido, constantemente. E se saiu algo novo, por que não aprender, certo? Então coisas aí como design responsivo, novas ferramentas de desenvolvimento ou de building, atualizações aí de JavaScript, que tem de novo, HTML, etc, beleza? Através da comunidade, internet, Google, etc. E sim, você vai precisar aturar o IE, beleza? Por mais que nós temos aí novas versões de navegadores, tá? O mercado ainda utiliza versões anteriores que ainda não suportam tudo do HTML5. Tá? Alguns recursos aí, por exemplo, como WebSocket, tá? Então fica um pouco complicado, você vai precisar aí utilizar aí técnicas de Progressive Enhancement ou Graceful Degradation, mas interessante é você saber apresentar a informação para o usuário, ok? No final das contas, ele precisa ter acesso à informação de modo claro. E o Google, né? Como que fica o Google nessa história? O Google vai adorar que você está utilizando HTML5. Por quê? A informação vai fazer mais sentido para ele. O que ele está buscando ali? O que ele vai indexar? Beleza? Eu falo Google num contexto geral porque o mercado se preocupa com o Google, mas ali a gente também tem o Bing, o Yahoo, e dessa forma, é lógico, você vai se valorizar no mercado. Onde você vai aprender o básico de SEO, como melhorar aí a parte de busca orgânica de um site. Isso valoriza você como um profissional para o mercado. E claro, tem muito mais. Então nós podemos aí desenvolver aplicações também só com HTML5 e levar isso para um outro nível. Hoje o mercado mobile está absurdo para quem quer desenvolver com HTML5. Você tem aí o Firefox OS, você pode desenvolver para Apple, para Android, para Windows Phone, para o BlackBerry. Isso daí de forma muito simples, basta você entender HTML5 e JavaScript. Porque o mercado mobile está crescendo muito rápido no mundo inteiro e tem vagas lá fora pagando muito bem para quem conhece HTML5 para desenvolvimento mobile. E no Brasil também está começando a aparecer muita vaga, muita procura, mas ainda não acho um profissional qualificado. Eu queria poder mostrar aí mais alguns exemplos para vocês, como geolocation, controle aí de áudio principalmente, né, que é super legal trabalhar com áudio, mas isso daí vai ficar para uma próxima vez. Até a próxima, pessoal!